Olá, YouTube, aqui quem fala é um cara que pretende passar um bocado de informação para vocês de uma vez só. Então vamos lá. Primeiramente, se você nunca viu nada relacionado a muçulmano, extremismo islâmico, Estado Islâmico na verdade, e a religião do Islã, então peço encarecidamente que você pare um pouquinho para refletir sobre o que eu tenho a falar, para poder depois você tentar aí expressar a sua opinião. Então vamos lá. A questão envolvida hoje é a questão da imigração. Recentemente chegou muçulmanos no Belém do Pará, certo? Eles estão lá mais ou menos uns 4, por exemplo, e os caras estão basicamente começando a povoar, digamos assim, o Brasil, certo? E qual o problema nisso? A questão, meu jovem, é o seguinte: os caras vêm de outro país, lá está acontecendo guerras e guerras, como a Síria, Afeganistão, certo? Em Israel, na Palestina lá e tal. Israel sempre ocorreu, né? Mas o que acontece? Qual o problema desses caras virem para cá? Os caras, eles querem espalhar a religião deles. E qual é a religião deles? É o Islã. E a Bíblia deles é o Corão, certo? O Corão. O Alcorão, na verdade. E tem outro detalhe. Os caras, o que eles pregam? Eles pregam o seguinte, certo? Crianças de 9 anos, elas têm por obrigação de casar com um cara de 20, 30 anos, certo? E isso aí é normal para eles. Uma pessoa de 9 anos casar com um cara de 20, 30 anos é normal para eles, certo? Eu vou estar deixando links aqui de algumas coisas aí, alguns fatos que ocorrem lá pro lado do Afeganistão, da Síria, certo? Esses países aí da religião que os caras pregam. Então, o que eu tenho para falar? É o seguinte, certo? Outra coisa interessante aí para falar sobre eles. Os caras, eles acreditam que mulheres, elas não podem, elas não têm o direito, a obrigação, elas não têm o direito de sentar na mesa e comer juntamente com o seu com os homens. Ela tem que comer fora da mesa. Elas não têm o direito a isso, certo? Outra coisa muito interessante é que eles são contra gays. Ou seja, se você é gay, eles vão simplesmente lhe crucificar de certa forma, certo? Vão lhe apedrejar, explodir ou alguma coisa do tipo. Se você for contra a religião dos caras, eles vão lhe explodir. Se você é contra o Estado Islâmico, meu amigo, pode correr, porque os caras resolvem na base da bala e também da bomba, certo? Com eles não tem conversa fiada não. Os caras, eles metem tiro, metem bala, metem bomba, os caras não estão nem aí, certo? Então, é o seguinte, nós temos que nos unir, certo? Não somente eu, mas todo mundo, certo? Principalmente esses caras que têm canais grandes, né? Que eles quem realmente precisam aí criar um movimento aí que ajude a divulgar o pensamento aí das pessoas, porque do jeito que tá, cara, tá complicado. Por quê? Veja só, nós temos aí o Estado Islâmico que está crescendo aqui no Brasil. Eles começam fazendo o seguinte, eles começam, por exemplo, chega um grupo de 4 pessoas, que foi o que chegou lá em Belém do Pará agora recentemente. Eles ficam ali de mansinha, depois tem 5, 6 e um grupo com 30. E aí eles vão crescendo, certo? Nessa cidade. E aí o que acontece? Eles vão crescendo e tal. Aí vai juntar um grupo com mais ou menos aí uns 40 ou uns 400, 500 pessoas. E aí eles começam a tomar, por exemplo, questões políticas. No caso, ele começa a entrar no ramo político, e aí ele se torna um vereador, depois um prefeito, depois um governador, entendeu? Até ele se instaurar no país. Quando ele se instaura, enquanto eles são minoria, certo? Eles são da paz, são do bem e tal, entendeu? Para eles não tem nada errado, não tem nada, entendeu? Agora, quando eles começam a ser maioria, quando eles começam a ficar igualado assim com a civilização que eles estão ali povoando, aí é que o negócio começa a ferver, certo? Porque os caras não resolvem na base da conversa, nem
no diálogo. Os caras resolvem na base da bala, da bomba, da facada, tudo para os caras é válido, certo? Em nome de Alá, certo? Em nome de Alá tudo é válido, tudo. Certo? Estrupar a mulher no meio da rua só porque ela não está vestida de acordo com a religião dos caras, que mora lá no inferno da pedra, certo? Os caras moram lá no inferno da pedra, vem para cá pro Brasil, aí quer que nós, certo? Nós, os brasileiros, nós é quem temos que se adequar aos costumes e às tradições deles, certo? Não é eles que estão aqui no nosso Brasil que tem que se adequar os nossos costumes. Não é isso. É nós que temos que se adequar a eles. Nós temos que se vestir como eles. As pessoas, as mulheres, elas têm que estar vestidas com turbante e tal. Com turbante, com a burga, se eu não me engano é burga o nome. E tá um caso sério, sabe, cara? É complicado de falar sobre isso. Mas, cara, mesmo que o cara não seja do islamismo, mesmo que o cara não seja da ISIS, na verdade, o cara, por exemplo, mesmo que ele não seja, né? O cara, por exemplo, eu cortei aqui a linha de raciocínio, mas é o seguinte, ele pode, por exemplo, ele vai achar, por exemplo, isso que já foi citado, que é a questão do homossexualismo. Eles acham que tem que ser apedrejado, prostitutas têm que ser apedrejadas e pessoas que não respeitam a religião deles, por exemplo, se eu não sou muçulmano, se eu não sou do islamismo, eu já vou automaticamente para o inferno, certo? Eu já vou automaticamente para o inferno. Então, esse tipo de pensamento, mesmo que a pessoa não seja do extremismo, só em estar participando daquela religião muçulmana, automaticamente ele já é, certo? Ele já, só em ser muçulmano, ele já tem essa linha de pensamento, de que pessoas, como por exemplo os gays, eles não têm a obrigação de estar vivos, eles têm que ser exterminados da face da terra. Então isso aí é uma questão de escolha, né, cara? Mas fazer o que, né? Nós estamos... Aqui é Brasil, né? Então não basta só o país estar em crise, não basta só essas investigações aí com essas outras pessoas e também mais essa agora. Essas investigações que eu falo é a investigação aí que agora vai ocorrer aí do impeachment aí do Michel Temer, certo? Sem contar os outros impeachments que houveram aí. Mas está uma calamidade, Sim, por que pessoas de alto escalão, como por exemplo Felipe Neto, Cauê Moura, e todos esses canais, Felipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira, todas essas pessoas que são assim, estão em um patamar mais avançado na internet, aí, estão com um público maior, por que eles não falam disso, por exemplo? Por que eles não vão falar disso? Porque o que gera lucro para eles é justamente não falar disso. Por quê? Porque se eles falam disso, eles não vão ser monetizados, certo? Ou seja, eles não vão ganhar din-din. Então, por que eu vou falar de algo para o meu público, sendo que eu não vou ganhar nada em troca? Então, como eles vivem à base do dinheiro, certo? Eles vivem na base do dinheiro, então eles não vão nunca falar basicamente sobre isso, certo? Porque não gera dinheiro, não gera lucro para eles. Simples assim. Você nunca vai ver um vídeo falando sobre isso lá. Mas isso é um vídeo que tem que ser divulgado, certo? Então, se você ficou até o final, não esqueça de conferir. Eu acho que eu vou deixar uns links aí, certo? Que é referente aí à religião dos caras. Alguns relatos aí de pessoas que eram muçulmanas e deixaram de ser. E outras coisas mais aí, ok? É isso aí.